Olá, eu sou a doutora Isabela Balalé, sou pediatra, sou diretora médica da UFRGS. Estou aqui para dar continuidade ao último vídeo que eu fiz para vocês, falando sobre o cenário da variante, suas características, e agora falando um pouco sobre os protocolos. O que mudou em relação ao protocolo nesse cenário em que uma variante muito mais transmissível, mas com uma capacidade de causar casos graves, se mostra para todos nós. Hoje é dia 17 de janeiro de 2022, e é importante dizer que os protocolos podem sofrer alterações a qualquer momento se o cenário epidemiológico se alterar. Então, vamos aos isolamentos, que é quando a pessoa está com Covid ou suspeita de Covid, seja com sintoma ou testagem positiva, e quarentenas, quando esse indivíduo é contactante próximo de alguém com Covid-19. Quer dizer, ele, como contactante próximo, precisa ficar afastado, como já era antes, no seu período de incubação, no período em que ele tem a possibilidade de levar o SARS-CoV-2, seja variante ômicron ou não, para a escola, por exemplo. Então, a variante ômicron é, sim, mais transmissível e já se mostra prevalente entre nós, quer dizer, é o tipo de vírus que mais circula entre nós hoje. Pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, mesmo que vacinadas, podem transmitir a doença. É verdade que as pessoas vacinadas transmitem menos, elas têm o que a gente chama de carga viral menor. A vacinação, os anticorpos que ela tem, evitam que ela tenha muito vírus na sua mucosa. Elas transmitem, mas têm uma chance menor de transmitir. Esse não é um dado consensual, mas observando, a Ômicron parece ter uma incubação mais curta, o que permite a gente pensar em flexibilização, mas entender que até 10 dias do início do sintoma ou da testagem positiva, essa pessoa ainda pode estar transmitindo o vírus SARS-CoV-2, inclusive a variante ômicron. Sintomas são os mesmos, não mudou nada. Nada, nada, nada. A gente vai compartilhar de novo com vocês um novo protocolo para vocês terem aí e a relação de sintomas. Lembrando que diarreia é muito comum como sintoma em criança. Então, não podemos desprezar a diarreia como um sintoma da Covid-19. E a boa notícia, que eu já falei antes, a Ômicron se mostra muito menos capaz de causar quadros graves, hospitalizações e óbitos, mas, é claro, principalmente naquelas pessoas vacinadas. O que é importante para a escola estar segura nesse momento? É muito importante reforçar as orientações que já existem nos protocolos. Nós ainda não alteramos o protocolo sanitário se mantém. O ideal é que haja, sim, um afastamento, um afastamento social, um distanciamento social entre as crianças, entre os professores, principalmente nos horários de alimentação, evitar que os professores ou mesmo os colaboradores façam refeições, cafezinhos, etc., junto numa mesma sala. O ideal é que não haja nenhum tipo de alimentação nesses ambientes. É fundamental estar preparado para aulas online, principalmente em situações de surto, ou mesmo quando um professor afastado, não por estar doente, mas por ser contactante, e, claro, se ele está bem e sem sintomas, ele pode, sim, manter as suas aulas através desse recurso online. Em caso de surtos, quando a gente precisa afastar a turma toda, mesmo que sem sintomas, essa aula online certamente evitará a interrupção da continuidade aí dessas aulas.
Informar as famílias, professores e Estado sobre a importância deles estarem vacinados, inclusive as crianças, o uso adequado de máscara. No nosso último protocolo, eu coloquei qual seria a melhor máscara para professores e colaboradores. O ideal é que use máscara do tipo PFF2 ou N95, mas é admissível o uso de uma máscara cirúrgica por baixo, coberta por uma máscara de tecido com pelo menos 2 ou 3 camadas. É isso que mostra a ciência. A melhor proteção é essa. Não é proibido ir de máscara de tecido. Fica só a dica do que protege melhor. A adoção do distanciamento, principalmente nas horas de refeição, eu comecei falando nisso. Então, baseado em quê, né, esse protocolo? Primeiro, diferente de outros países, no Brasil, os protocolos para vacinados e não vacinados é o mesmo. Vacinados lá fora voltam com o uso de máscara, mas o uso é muito restrito, aliás, muito rigoroso. Então, a gente entende que no ambiente escolar isso não seria factível. Portanto, assim como o Ministério da Saúde, nossos protocolos são os mesmos para os vacinados ou não vacinados. Definição de caso sugestivo, confirmado ou contactante próximo ficou igual, não muda nada. Pessoas assintomáticas têm uma carga viral, menos vírus na sua mucosa e transmitem menos. Então, para essas pessoas assintomáticas, vocês vão ver que a gente coloca uns protocolos mais flexibilizados do que para aquelas, mais encurtados, digamos assim, do que para aquelas que apresentam sintomas, mesmo que vacinados. É importante entender que os protocolos encurtados, né, a liberação com 5 dias, principalmente, implica no fato de que o risco dela transmitir depois desse período é menor, mas ele não é zero. De acordo com a literatura, depois de 7 dias de afastamento, de isolamento, a chance dessa pessoa estar infectando é de cerca de 10% a 20%. Portanto, para que isso ocorra, é preciso entender que essa pessoa que está voltando com protocolo reduzido precisa usar a máscara de forma rigorosa e vocês precisam ficar atentos nas escolas se isso está sendo cumprido. O ideal é que fique em casa por 10 dias, mas se precisar voltar com o uso rigoroso das máscaras e a adoção do distanciamento social, principalmente durante as refeições. Outro fato importante, diante de que a gente precisa do uso rigoroso de máscaras para dar essa alta da quarentena ou do isolamento, crianças que não usam máscaras, inclusive adolescentes, não podem seguir esse protocolo reduzido. Então, vocês vão ver 2 protocolos aqui. Um para crianças que usam máscaras, crianças e adultos que usam máscaras, e outro para crianças que não usam máscara. Quando eu falo crianças e adolescentes. São aqueles que têm contraindicação, ou pela idade, ou por alguma situação que impeça aquele indivíduo de usar as máscaras por orientação médica. Então, esse aqui é o protocolo do Ministério da Saúde. Vocês podem olhar com calma, né? Dando uma pausa aqui no vídeo, mas eu mostrando aqui para vocês que as recomendações adicionais, como o uso da máscara, são fundamentais para que essa pessoa possa sair do isolamento ou da quarentena no momento mais precoce. Esse é o nosso protocolo. Vocês vão receber isso e podem imprimir na escola. Então, para crianças e adultos sem contraindicação de uso do máscara, então, aqueles que usam máscara. Estratégia baseada em sintoma, não mudou. 10 dias de isolamento, a contar da data do início dos sintomas, para aqueles pais que não querem fazer a testagem. E hoje a gente tem um fator mais desafiador, que é a falta de testagem e a demora para que esse resultado saia. Então, a gente sabe
que, infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir fazer o isolamento reduzido baseado em testagem. Então, desde que essa pessoa não apresente febre há pelo menos 24 horas, ela pode voltar com 10 dias, mesmo sem fazer testagem. A estratégia baseada em testagem também não mudou. A UMES já usava essa estratégia. E ela não implica no uso de máscara. Então, são 7 dias de isolamento a contar do início dos sintomas, desde que realizado um teste, seja teste rápido ou PCR, no 5º dia de sintoma, a contar da data do início dos sintomas. Essa pessoa faz a testagem no 5º dia e volta no 7º dia, desde que há pelo menos 24 horas sem febre e sem uso de antitérmico. Caso contrário, vai ter que fazer o isolamento de 10 dias. Não precisa fazer outra testagem para voltar, mesmo que o 5º dia, a testagem do 5º dia tenha sido positiva. 10 dias de sintomas são suficientes, desde que a pessoa tenha um quadro leve ou moderado. Quadros graves implicam em uma transmissão por mais tempo. Se a pessoa é assintomática, mas tem uma testagem positiva, e isso hoje não está sendo raro, a pessoa que fez a testagem está positivo, mas não tem nenhum sintoma. Então, existe o isolamento baseado em testagem, que é de 5 dias, lembrando, essa pessoa é assintomática, tem uma chance menor de transmitir, mas que não é zero. A contar da data do exame com resultado positivo, desde que realizada nova testagem no 5º dia. E obrigatoriamente no 5º dia. Isso é baseado em dados científicos. Então, testagens antes do 5º dia não garantem, podem ser falsos negativos e não vão garantir o retorno. Então, é importante até conversar com os pais sobre isso, para que evitem fazer a testagem fora da época, por ansiedade, para querer saber se está ou não, porque isso pode gerar uma falsa segurança de que não está com a Covid. Se esse exame deu positivo, a pessoa vai ter que cumprir o isolamento de 7 dias. Assintomáticos, contactantes próximos, domiciliares ou não. A diferença é que a gente está usando aqui, diante do fato de que a maioria dos casos, a incubação para a variante ômicron é menor, a gente está usando e não mais considerando o dia da alta do contactante domiciliar para iniciar a contagem dos dias de quarentena. Então, tanto para pessoas com contato próximo em casa ou fora de casa, a estratégia vai ser a mesma. Baseada em sintomas, 7 dias de quarentena, contada a data do contato, do primeiro contato, desde que há pelo menos 24 horas sem febre, sem uso de antitérmico e que não apresente nenhuma testagem positiva nesse período. Caso contrário, deverá cumprir quarentena para pessoas sintomáticas ou testadas positivas, que é essa aqui que eu marquei de azul. Estratégia baseada em testagem. 5 dias de quarentena, contado o contato, desde que há pelo menos 24 horas sem febre e sem uso de antitérmico, e que seja realizada a testagem, de novo, no 5º dia. Se a testagem colhida no 5º dia, com resultado negativo, ela pode voltar. Caso contrário, ela passa a cumprir a quarentena de pessoas sintomáticas ou com testagem positiva. Em vermelho, eu destaco as situações que implicam no retorno com uso de máscara rigoroso. Vamos às crianças que não usam máscaras, né? As nossas turmas de menores de 2 anos, e algumas escolas menores de 3 anos, o que a gente tem? Estratégia baseada em sintoma, para quem apresenta sintomas leves ou moderados, 10 dias sem testagem, 7 dias com testagem negativa no 5º dia, ou então fica 10 dias em casa. Assintomáticos, mas que fizeram alguma testagem positiva,
vão ficar 7 dias em casa e precisam colher o exame. Então, quando a gente fala aqui, na data do exame, não é a data do resultado, é a data da coleta. Então, se negativo no 5º dia, essa pessoa volta e aqui o 5º dia contar do exame positivo que ela teve. Caso contrário, vai ficar 10 dias em casa. Estratégia baseada em sintomas para os contactantes, estão aqui de novo, tanto domiciliares quanto não domiciliares. 10 dias de quarentena contado contato, baseado em sintoma, né, já que essa criança não usa máscara, e a estratégia baseada em testagem. 7 dias de quarentena, contado o contato, desde que o exame colhido no 5º dia tenha resultado negativo. Uma pergunta que já me fizeram é se o professor segue, o professor ou o colaborador que trabalha em turmas que não usam máscara, se ele segue esse protocolo ou o protocolo de quem usa máscara. Então, só para ficar claro, aqui a pessoa, o uso de máscara, porque ela pode voltar transmitindo. Então, se o professor trabalha numa turma menor, né, de crianças que não usam máscaras, ele retorna com o uso de uma N95 ou PFF2. Era isso que eu queria falar para vocês. Lembrando aqui, finalmente, a questão do surto, a Secretaria do município do Rio considera 7 dias de isolamento dessa turma, né? Se você tem 3 casos numa mesma turma, em Niterói consideram 2 ou 3 casos como surto, a gente precisa comunicar às autoridades sanitárias e de vigilância epidemiológica e afastar essa turma. O retorno dessa turma vai ser, a gente vai adotar o afastamento preventivo ou a quarentena de alunos e adultos de acordo com os protocolos de contactantes próximos. Então, esse afastamento pode ser de 7 dias ou 5 dias, a depender se esse aluno fez testagem, apresentou sintomas e outras variantes, como eu mostrei para vocês. A gente sabe que vai ser muito difícil não ter casos, obviamente que não. Evitar surtos também será bastante difícil nesse momento da circulação da variante ômicron do SARS-CoV-2. Mas a garantia de que os protocolos estão sendo respeitados, a orientação firme da escola para os pais, para que não tragam seus filhos, mesmo com sintoma muito leve. Vamos entender, a maioria apresenta sintoma muito leve, uma coriza, uma febrícula, uma diarreia isolada. Isso é motivo para não levar a criança à escola. Então, eu peço o apoio de vocês, coloco a minha equipe médica à disposição para as dúvidas, e, claro, eu também, e espero que a gente possa enfrentar mais um cenário da Covid-19, que se mostra mais confortável, já que a gravidade é menor, mas, quanto mais casos, mais pessoas com risco de quadros graves. E não queremos isso. Queremos uma escola saudável, aberta para seus alunos e recebendo os seus profissionais com segurança. Quais são os pontos, né, que vocês precisam considerar? A importância da vacinação de adultos e crianças, o uso adequado de máscaras, e eu falei sobre isso no primeiro vídeo, e estar preparados para aulas online, principalmente em situações de surtos. Aí, hoje é dia de festejar, iniciamos a vacinação de crianças, e essa foi a primeira criança vacinada no Brasil, que aconteceu em São Paulo. A vacinação de crianças é importante e é segura. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Obrigada pela atenção de vocês.